Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Mudanças de Hábitos para Vencer. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para reassumir o controle da sua vida. Eu sou o Rogério Marinho e o tema de hoje é como ser visto como um líder inspirador em qualquer posição que você ocupa. O que é ser um líder servidor? Bem, eu estava conversando com uma colega minha de trabalho e ela tem intenção de participar de um cargo de liderança e essa vaga abriu. E ela me questionou referente a como seria se posicionar como líder em qualquer posição que você ocupa, né? Porque eu tinha dito para ela que se ela quer assumir o cargo de liderança na área que ela atua, ela teria que agir como ela já se fosse uma líder. E aí, quando surgiu a vaga, ela se candidatou, passou pela primeira entrevista, e aí ela veio me questionar referente a isso em uma das conversas que a gente teve. Foi quando eu falei para ela como que ela gostaria que a líder dela fosse. Como que ela gostaria que a líder dela se posicionasse perante a equipe, perante os colegas, e que ela deveria agir exatamente da mesma forma. O modo de falar, o modo de pensar, sempre pensando como dono da empresa, mas o modo que ela gostaria de tratar as pessoas, de como falar com as pessoas. Que esse é o modo de você agir. Você ser admirado pelas pessoas, pelos seus colegas, pelos seus pares, pelos seus superiores, é diferente. O líder, ele é admirado por essas pessoas. E esse posicionamento você já pode ter a partir de agora. Você não precisa ter um cargo de liderança para exercer o papel de líder. Você não precisa ser chefe. Muitas vezes, a pessoa que está ali no cargo de liderança, vamos chamar ela de chefe, as pessoas falam com ela, respeitam ela, na verdade temem elas. Teme represárias, teme ser tratado de uma forma diferente, teme ser mandado embora. Então a pessoa é temida. O líder, mesmo que ele não tenha o papel de liderança, ele tem um papel fundamental exatamente nisso. Porque ele pode se portar dessa maneira e ser visto pelos colegas como um líder. Se a pessoa ela tem um tratamento com os colegas diferente, ela conhece do assunto, ela conhece das funções, as outras pessoas utilizam ela como modelo. Então o líder, nesse caso, nada mais é do que um modelo para as outras pessoas. É onde as pessoas vão buscar conversar para poder pegar ideias, para poder pegar ensinamentos e muitas vezes até conselhos. Essa própria minha colega de trabalho, ela é de outra área, ela não era da mesma área que eu atuava, mas ela veio perguntar para mim como que ela faria para poder ocupar o cargo, porque ela me via de uma forma diferente na empresa. E eu nunca havia conversado com ela antes, mas ela tinha essa visão, dessa forma. Você não sabe com quem, como se tratar, como falar. Pegue um líder que você admira. Pode ser da empresa que você trabalha, pode ser de alguma empresa que você já trabalhou, pode ser de pessoas pelo mundo. Temos muitos líderes que não ocupavam cargo de chefia. Muitos líderes que foi seguido por muita gente, foram perseguidos também, mas que existiam. Chico Mendes, o seringueiro do Amazonas,
que foi brutalmente assassinado, porque ele defendia a natureza, defendia o povo dele, dos seringueiros, das pessoas que dependem das árvores da Amazônia para sobreviver, para extrair a matéria-prima para borracha nas seringueiras. Ele foi um líder nato. Ele não tinha um cargo de chefia, era seringueiro como todos os outros colegas. Mas ele tinha ideias diferentes, as pessoas admiravam ele, as pessoas respeitavam ele pelo que ele era, não pelo cargo que ele ocupava. Então temos muitos líderes para servir de exemplo. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King e outras centenas de pessoas que fizeram diferença na vida das outras pessoas e não tinham cargo de chefia nenhum, mas foram líderes que deixaram o seu legado. Eu dei alguns exemplos aqui de Chico Mendes, Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá foi uma líder que não tinha cargo nenhum de chefia. Ao contrário, ela vivia para servir as outras pessoas. Eu li um livro, O Monge e o Executivo, há muitos anos atrás, onde dizia qual era o papel do líder. Que o líder tem que ser aquele servidor, tem que ser aquela pessoa que abre a cabeça das outras pessoas, que ajude as outras pessoas. É aquela pessoa que dá o apoio, principalmente dá as mãos às outras pessoas. E foi o que eu falei para essa minha colega. Seja dessa forma. Seja um líder, independente se você tenha cargo de chefia ou não. Uma hora a empresa vai ver. A gente vai ter que ter paciência, resignação, constância e resiliência. Porque é difícil, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Exige muita dedicação, exige muita força de vontade e exige muito prazer no que faz. E é fácil distinguir um chefe de um líder. Inclusive, podemos citar algumas diferenças entre chefe e líder. Porque o líder é aquela pessoa que é admirada pela equipe, é respeitada pelas pessoas, pelos simples fatos de serem capazes de transformar a vida dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre um chefe e um líder. Muitas vezes o chefe, ele fala eu. O líder, ele trata sempre como nós. Nós podemos, nós vamos, nós temos a capacidade. Ele incentiva a equipe. Já o chefe, ele faz questão de manter aquela postura autoritária, aonde o chefe manda. Já o líder, ele faz de uma forma diferente. Ele orienta as pessoas de como fazer. Quando a pessoa vai fazer, ela acaba fazendo de um modo diferente. Ela acaba usando o prazer e a vontade de estar fazendo aquilo naquele instante. E muitas vezes o chefe, quando ele manda, ele vai fiscalizar para ver se realmente a pessoa está fazendo do jeito que ele acha que é certo.
Em vez dele orientar a pessoa, não, ele manda fazer e depois fiscaliza. O líder, como ele já orientou as pessoas, ele simplesmente confia nessas pessoas. Porque ele confia o modo que ele orientou essas pessoas a prosseguirem. Muitas vezes, quando acontece alguma coisa errada, como ele manda, em vez de orientar e só fiscaliza, geralmente as coisas dão errado. E ele sai procurando culpado. Sempre culpando as outras pessoas pelo que aconteceu. Nunca assume a sua própria culpa de não ter orientado, de não ter acompanhado. Já o líder, ele acompanha, porque ele já orientou de forma correta. Ele confiou na pessoa, ele só acompanha para ver se a pessoa não tem dúvida, se está fazendo do modo correto e se tem alguma coisa que ele pode ajudar as pessoas. E muitas vezes o chefe acaba desmoralizando os funcionários, porque ele tem esse poder, ele tem essa supremacia, ele tem essa autoridade. Já o líder, ele assume a responsabilidade e tenta corrigir os erros do caminho. Muitas vezes o líder é aquela pessoa que vai na frente, abrindo caminho, abrindo espaço, para que as outras pessoas possam vir atrás e correr em direção ao objetivo. O líder, ele cativa as pessoas, orienta da melhor forma possível, para que as pessoas se sintam bem naquilo que eles estão fazendo. E você, como um líder, mesmo não ocupando o cargo de chefia, você pode orientar o seu colega de trabalho. Às vezes ele está com alguma dificuldade, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, mas principalmente na profissional. Ele está com alguma dificuldade, ou às vezes ele não foi bem orientado pelo chefe. Você pode fazer esse papel. Você pode ajudá-lo nos momentos. Muitas vezes como você tem uma maior orientação, uma maior facilidade em alguma coisa, essa facilidade você pode ajudar. Eu mesmo exercia cargo de líder na posição que eu ocupava. De que forma eu fazia isso? Ajudando meus colegas. Muitas vezes tínhamos apresentações para fazer de resultado, aonde a gente tinha que colocar nossas estratégias. Era uma troca de experiência que tinha. Eu tinha alguns colegas, a empresa fez algumas alterações e os vendedores externos, eles criaram os vendedores internos. E geralmente eram pessoas de outras áreas que foram colocadas lá. Era uma área nova na empresa, aonde eles estavam perdidos, não sabiam o que estava acontecendo, o que estava rolando, não sabia como que funcionava, não sabia como fazia análise. E eu tinha os meus colegas externos que não ajudavam eles. E eles tinham reunião toda quarta-feira pela manhã. Eu fazia questão, por ter uma certa experiência, ter alguma certa facilidade, até com processo, com sistema, mas eu fazia questão de toda quarta-feira, era meu rodízio, então eu estava lá antes das 7 horas da manhã, e eles chegavam, eu sentava, e aí a gente ia para a reunião com o nosso gerente, com o nosso diretor, que eram os mesmos, e participava da reunião. E eles passavam algumas dificuldades que eles tinham. Eu não estou conseguindo contato com o cliente, eu não sei como fazer dessa forma.
E como eu estava na linha de frente, estava na rua, frente a frente com o cliente, e eles pelo telefone, então eu passava um pouco da minha experiência para eles, e passava, eles vinham com um problema e eu vinha com 3 soluções para eles. Ó, você pode fazer isso, você pode tentar fazer isso, ou você pode tentar fazer isso. São 3 opções onde que você vai ver o que é melhor para você, e você pode criar a partir dessas 3 a 4ª opção que melhor se adapta aos seus tipos de clientes e ao seu tipo de rotina. Aonde isso vai te auxiliar no seu dia a dia. Eles tinham que fazer um número absurdo de ligações, tinha que ser efetiva e tinha um processo burocrático administrativo muito grande. Mas como eu já tinha bastante tempo na função, eu conseguia orientar eles da melhor forma possível. Até no modelo de apresentação de resultado dos relatórios, eu podia ajudar eles porque eu tinha facilidade com isso, de números. E uma das principais facilidades que eu tinha também, que eu tenho, desculpa, eu não morri, é de criar estratégias para poder alcançar resultados. Como a gente possuía alguns KPIs e um KPIs interligava no outro, eu conseguia através disso mostrar para eles de que forma eles deveriam fazer para poder alcançar aquele KPI, ou para poder alcançar o resultado, ou para poder até ter um salário maior. Então dessa forma eu ajudava eles e eles me viam como referência. Eles me viam como modelo. Tanto que quando eu saí da empresa, eles vieram e almoçaram comigo, me ligaram, todo mundo me ligou. Aliás, todas as pessoas da empresa inteira me ligaram para saber o que tinha acontecido, por que eu tinha saído. Então isso é bem interessante, porque você acaba criando um papel de líder junto às pessoas. O Martin Luther King foi uma pessoa aonde eles fizeram de tudo para poder ajudar o movimento negro nos Estados Unidos e evitar ao máximo o racismo. E ele foi uma pessoa onde que não tinha cargo de chefia nenhum. Ele não era um político, ele não era uma pessoa influente, mas ele foi um líder nato para aquelas pessoas que o seguiam. Que é um líder que é referência. Acredito que no mundo inteiro, pelo menos para a grande maioria das pessoas, pelo menos do cristianismo, Jesus foi um líder nato, aonde através de suas atitudes, através de suas parábolas e através das suas curas, o que ele fazia com as pessoas, ele conseguia salvar vidas. As pessoas seguiam ele pelo simples fato de acreditarem nele e principalmente de confiarem nele. A partir do momento que a gente tem confiança na pessoa, confiança que a gente acredita a ferro e fogo, a gente tem aquelas pessoas junto com a gente se torna um líder para essas pessoas. E Jesus fez exatamente isso. Fez que a gente buscasse exatamente isso, que a gente tenha esse legado. O legado dele está até hoje no mundo. A gente até hoje segue o legado dele. E a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. O principal de ser um líder servidor é fazer a diferença na vida das pessoas. É fazer o bem para essas pessoas. É você saber que pelo menos uma pessoa você mudou a vida delas. Quer um exemplo? Tem muitas pessoas ligadas ao esporte, tem o judoca, eu não lembro o nome dele agora, mas foi medalha de ouro olímpico, onde ele tem uma vida confortável, ele veio de uma família de classe média alta, foi um campeão olímpico, e hoje ele tem uma instituição dentro da favela, aonde ele ensina o esporte e ajuda que pessoas
Não entre no mundo das drogas. Não entre no mundo do crime. Inclusive, eu acho que da última medalhista de ouro, até no Rio de Janeiro, ela é carioca também, ela veio desse grupo que ele formou, né? Dessa escola que ele criou na favela. Ó, ele mudou, ele pode não conseguir resolver o problema do Brasil, ele pode não conseguir resolver o problema do mundo, mas ele pelo menos fez a diferença na vida de uma pessoa. O legado dele vai ficar. Eu dei o exemplo dele, mas tem várias pessoas do futebol, do jiu-jitsu, que fazem exatamente isso. Fazem a diferença na vida das outras pessoas. Jesus, Mahatma Gandhi, todos eles fizeram a diferença na vida das pessoas. E ser líder nada mais é que fazer a diferença na vida das pessoas. É as pessoas lembrarem de você pelo bem que você fez, pelo amor que você teve, pelos ensinamentos que foram passados para elas. Acho que nada mais importante na vida de uma pessoa acontecer isso. Eu sempre fui uma pessoa brincalhona, sempre gostei de brincar bastante, mas quando eu era sério, eu era sério. E eu sempre procurei ajudar as pessoas e sempre procurei fazer o melhor para as pessoas. Dessa forma, a gente traz as pessoas para perto da gente e a gente acaba sendo um líder por natureza. O cargo de chefia traz autoridade. O cargo de líder traz confiança. Então cada um é diferente. E eu, cada um tem uma escolha na vida. A gente pode ser chefe, querer ganhar tudo no grito, né? Porque até hoje a gente fica nervoso, muitas vezes a gente acaba se exaltando, perdendo a inteligência emocional, se exaltando, e a gente quer ganhar as coisas no grito, né? Quer mostrar autoridade, quer mostrar supremacia. E muitas vezes essas pessoas são chamadas de chefe. Tanto que minha esposa até brinca muito comigo. Às vezes eu, naquela coisa euforia, fala: tem que fazer tal coisa. Ela olha pra mim e fala: sim, chefe, mais alguma coisa? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para escolher aquilo que a gente vai querer ser. Se a gente vai querer ser chefe ou se a gente vai querer ser um líder. Se a gente vai querer ser respeitado, admirado. Interessante é que dependendo do tamanho da sua empresa, se tiver filiais, a minha tinha filiais, tinha mais de 9.000 funcionários, eu era admirado em outras regionais, outros estados, outras áreas. E a gente não precisa desmoralizar ninguém para poder sobressair. Porque a vida é um ganha-ganha. A vida é uma abundância muito grande. Tudo na vida é abundante. Tem para todo mundo. Dizer, existe o rico e o pobre. Não, o dinheiro é abundante para todo mundo. Não é que o rico vai ficar mais pobre para o pobre ficar mais rico. Isso não existe. Dá para todo mundo alcançar um patamar. Não todo mundo, mas a grande maioria. Basta do que você está fazendo para buscar isso. Quais objetivos que você tem para poder buscar isso. E aonde você quer chegar. Se você quer ser um líder ou se quer ser um chefe. E foi o que eu falei para minha colega. Essa é a oportunidade que você tem nas suas mãos. Você sabe o que você quer. Você sabe aonde você quer chegar. A vaga acabou de abrir agora. Você tem a oportunidade de concorrê-la. E você já pode assumir
a posição antes mesmo de você passar. Porque a partir do momento que você já incorpora um líder na sua cabeça e vai participar dessa vaga, na hora de você conversar na entrevista, na hora de você se posicionar e expressar os seus pensamentos e sentimentos, eles já vão sair naturalmente. Uma coisa natural, simples e fácil. Aonde depende de você. Do seu posicionamento. Sempre lembrando em fazer a diferença na vida. Muitas vezes a gente reclama do chefe. Porque meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, meu chefe é aquilo outro. E a gente esquece de se colocar no lugar do nosso chefe. E a gente muitas vezes tem que se colocar no lugar do nosso chefe pensando de como a gente gostaria de ser tratado. Porque na verdade quando você ocupa uma posição de chefia, uma posição de liderança, é como colocasse um amplificador em você. Aonde você vai simplesmente aumentar aquilo que você já é. Se você é uma pessoa boa, aquilo vai amplificar. Se você é uma pessoa má, aquilo também vai amplificar. Por isso que eu digo que as pessoas, antes de assumirem um cargo de chefia, tem que antes assumir internamente uma posição de liderança. Já naquele momento começar a tratar os chefes, os pares, os subordinados, futuros subordinados, do modo que gostaria, da reciprocidade, do modo que gostaria de ser tratado. Para que quando assumir efetivamente um cargo de chefia, o que vai amplificar são as coisas boas. O que vai amplificar vai ser o verdadeiro sentimento, o verdadeiro pensamento, que é um pensamento de líder. Para que na posição que você ocupe, você, já sendo líder, na hora que você chegar na função de chefia, vai amplificar. E você vai se tornar uma pessoa muito mais forte como líder. Basta saber o que você quer da sua vida. Como essa minha colega, ela traçou os objetivos da vida dela. Ela buscou as outras pessoas para poder pegar conselhos, para ela poder pegar dicas de como agir, de como fazer e de que forma tratar. Nessas dicas, ela já incorporou para dentro dela, para que ela já possa fazer essa função. A vaga foi paralisada. Eu conversei com ela esses dias e a vaga foi paralisada. Não deram andamento ainda na vaga. Até pela nossa situação que a gente está passando agora de pandemia, de tudo isso. Mas isso foi bom para ela porque ela já está conseguindo incorporar o espírito de chefia. Ela já está conseguindo incorporar a pessoa que ela quer ser. Está dando tempo para ela de exatamente se programar. Programar o seu cérebro para que haja em função daquilo que ela deseja. E você tem duas opções na sua vida: lutar, perseguir, ou ficar estacionado e esperar a vida passar. Muitos de nós ficam sentados esperando a vida passar e reclamando. Vamos fazer um exercício?
vamos procurar, nos próximos 5 dias, ser um líder servidor dentro de casa. Um dos papéis do chefe de família é servir. É ver a louça suja, lavar. Ver que precisa passar um pano, um aspirador na casa, passar. Essa é a função de um chefe de família. Muitas vezes a gente brinca dizendo que são as mulheres que mandam em casa. Lógico que são, porque elas são as primeiras a fazerem isso. E a gente esquece que a gente tem a função dentro de casa de ser um líder servidor, de ajudar em qualquer posição que você ocupe. Então, nesses 5 dias, a gente vai ser um líder servidor dentro de casa, ajudando os filhos nas tarefas de casa, para quem tem filho, para quem não tem, sair com o cachorro, para fazer as necessidades lá fora e recolher, lavar a louça, passar um pano na casa, fazer uma limpeza. Vamos ser o líder servidor em qualquer lugar que a gente esteja. Boa noite.